Bom dia, nós somos do terceiro I, grupo 2, e viemos fazer aqui uma resenha crítica a respeito do livro e também da adaptação cinematográfica Frankenstein. O livro original foi publicado em 1818 por Mary Shelley. É um clássico da literatura romântica gótica, muitas vezes apontado como um precursor do gênero de ficção científica. A sua primeira adaptação foi produzida em 1910. O filme que iremos utilizar na comparação é de 1931, do diretor James Whale. O livro narra a história de um ousado doutor, Victor Frankenstein, cientista que se lança num experimento de retornar à vida de um ser inanimado. Isso resulta na concepção de uma criatura sobre-humana e monstruosa que passa a lhe perseguir, tornando-se um arquétipo de seu próprio criador. A respeito dos personagens, vamos iniciar com Victor Frankenstein. Victor Frankenstein, sua infância se passa em Genebra, na Suíça, onde era filho de um aristocrata na adolescência. Victor foi estudante autodidata e talentoso. Ele se aprofunda nos estudos de química e nos processos de decadência de seres vivos após morte. Ali que deu uma visão sobre a criação da vida. Ele é ambicioso e quer ajudar a humanidade. Através da ciência e tecnologia, e graças às suas pesquisas e 2 anos de trabalhando incansavelmente, ele concede a vida de sua própria criatura, que no livro é chamado de O Monstro de Frankenstein. O C. Ele foi feito por Victor a partir de restos de cadáveres e foi criado para ser mais resistente que um ser humano. No livro é retratada toda a angústia que ele se sente por existir, o medo que as pessoas têm dele, medo que o próprio Victor, que o criou, sente, já que ao perceber que o monstro criou vida, ele decide fugir, o deixando sozinho no mundo. O C também passa a entender como ele pode ser imortal e extremamente inteligente. Ele vai descobrindo todo o seu poder ao longo da história e tomando consciência de que o Frankenstein o condenou a uma vida angustiante, o que lhe gerou certa revolta contra o seu criador. Elizabeth Lavenza, ela é noiva do Victor Frankenstein. No livro, ela é como uma meia-irmã, já que ela é criada pelos pais dele e desde a infância os dois sempre foram prometidos um para o outro. Ao longo do enredo, o casamento dos dois se aproxima e em sua lua de mel, o monstro de Frankenstein acaba tirando a vida dela. Também temos o Robert Walton, que ele é o narrador da história no livro. Ele é capitão de um navio que está navegando em busca de uma passagem para o Polo Norte e, em certo momento, ele encontra o Victor Frankenstein em sua fuga do monstro e abriga ele. O Victor conta toda a história dele e o Robert transcreve em formato de cartas para sua irmã. Já no filme, essa figura de um narrador, que no caso é o Robert Walton, ele não existe. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a crítica do filme e do livro também. O subtítulo do livro, O Prometeu Moderno, remota à mitologia grega que o titã chamado Prometeu rouba o fogo dos deuses e entrega aos homens. O fogo representa o conhecimento. No enredo da história, isso é retratado pela figura do Victor Frankenstein, que utiliza da ciência para recriar a vida, tanto no livro como no filme. No livro, o Victor Frankenstein passa 2 anos recluso da sociedade e totalmente focado na criação do ser. Já no filme, ele possui um cientista como companheiro, facilitando a questão dos diálogos cinematográficos, que no livro são apenas narrações descritivas do que ele está fazendo. No filme, a aparência do monstro é pálida e conta com algumas ferramentas metálicas. Já no livro, ele é composto por partes de corpos de pessoas diferentes. E quando ele recebe a vida, ele se torna um ser amarelado. E mesmo que as partes dos cadáveres sejam as mais bonitas que o Frankenstein encontrou quando a vida lhe foi concedida, sua aparência é assustadora. No filme, a vida é concedida através de choques elétricos no corpo inanimado. Já no livro, a chama da vida não é explicada. Existem momentos em que ele conversa com um amigo a respeito de um dia da criação, mas diz que não irá revelar o que a chama, pois ele não quer que nenhum outro ser humano consiga fazer o mesmo. No livro, o Dr. Frankenstein foge após o ser criar vida própria. Já no filme, o doutor e outros cientistas amigos dele tentam matar o ser queimado, porém ele consegue fugir.
A parte 2 do livro é focada na experiência de vida do ser, desde quando a vida lhe é concedida até o final. Após fugir para a floresta e observar uma família que vivia ali, ele vai aprendendo a falar e a ler. Inclusive, ele encontra livros e uma mala abandonada, que são leituras fundamentais para a formação da personalidade melancólica e vingativa dele. Quando ele tenta entrar em contato com essa família na floresta, primeiro ele fala com o homem da casa, que é cego, e o acolhe, conversa com ele. Porém, quando os demais membros da família o conhecem, ficam com medo devido à sua aparência, despertando indignação no ser que ateia fogo na casa. Já no filme, ele é um ser que não consegue formular palavras, apenas emitir sons, e não possui inteligência, apenas existe e destrói as coisas ao seu redor. Inclusive, quando ele encontra uma família na floresta, ele de cara entra em contato com uma criança e acaba falando ela. No livro, nesse momento em que o ser quer se vingar, ele encontra o irmão do Victor e o mata. Após descobrir o ocorrido, o doutor sente remorso, porém não revela que foi a criatura e deixa uma mulher bem próxima à família levar toda a culpa e ser penalizada. O final do livro é o momento que a criatura pede ao Victor para criar uma companheira para si. Porém, como seu desejo não é concedido, ele promete que irá matar a noiva do seu criador no dia da lua de mel. E o concretiza devido a todos os acontecimentos. O Victor acaba perseguindo a criatura e chega ao Ártico, onde encontra um explorador Robert, a quem ele confia a sua história e acaba morrendo. O monstro o encontra e também morre, pois, segundo ele, não seria possível sobreviver sem o seu criador. Já no filme, os moradores da cidade perseguem um monstro que mata o criador, o jogando de um moinho de vento, incendeia um moinho, o que tira sua vida. O monstro também é um reflexo do contratualismo de Jean-Jacques Rousseau, já que a criatura, em teoria, nasce pura, porém, graças às situações vivenciadas por ela ao longo da sua vida, ele se torna um ser mau, graças aos pré-julgamentos sofridos. O livro e o filme são críticas à sociedade das aparências que julgam o caráter do ser como ruim ao se basearem em sua forma física. E é isso, esperamos que vocês tenham entendido um pouco a respeito do livro e do filme de Frankenstein. Obrigada, até a próxima.